Bem-vindos de volta ao canal Resumo Geek. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia de 1984 chamado Revenge of the Nerds. Alerta de spoilers a seguir. No Adams College, um grupo de atletas dominam a escola, então os marginais sociais, atormentados, usam suas táticas inteligentes para derrotar os musculosos em seu próprio jogo. O filme começa com Flo indo ao quarto de seu filho Gilbert, que está preso em seu quarto preocupado em deixá-la para ir para a faculdade. Então, o seu melhor amigo, Lewis Skolnick, chega para buscá-lo, apenas para encontrar Gilbert vestido sob os lençóis, escondendo sua animação. Na estrada, o par de nerds calcula sua hora exata de chegada à sua universidade, a Adams College. Gilbert se preocupa com a sua vida de calouro, pensando em sua pobre experiência no colegial. Otimista, Lewis calcula suas chances de perder a virgindade, enquanto Skolnick ri. Em seguida, a dupla se anima com seu grande campus, que abriga o melhor departamento de informática do país. Ao chegar, o orgulhoso pai expressa seu orgulho pelo seu filho, enquanto eles olham um transente perversamente assegurando a Lewis que um dia ele conhecerá uma mulher. Quando Lewis tira suas malas do carro, o Sr. Skolnick captura o primeiro dia dos melhores amigos como universitários. Depois disso, os dois se despedem dele enquanto lutam para levar seus pertences para o dormitório. No caminho, Ogre, membro da fraternidade Alpha Beta, vê os dois enquanto segura outro estudante pelos tornozelos no rooftop. O valentão larga o estudante enquanto põe os olhos em suas novas vítimas, Gilbert e Lewis, enquanto a dupla foge apressadamente de sua vista. Na sala de estar da fraternidade, Ogre volta para a festa de seu time de futebol, quando um atleta mergulha das escadas em uma piscina inflável cheia de álcool. Quando Gilbert e Lewis chegam ao dormitório, eles discutem avidamente a reforma de seu quarto. Então Lewis pega o seu robô, que ele usará como dispositivo de alerta para evitar que eles entrem no quarto quando o outro estiver com uma mulher. Gilbert sorri, maravilhado com a perspectiva de ter mulheres em seu quarto. Na casa Alpha Beta, o capitão de futebol Stan dança com sua namorada Betty, quando seu companheiro de equipe, Burke, lhe oferece uma bebida forte chamada bola de fogo. Então, outro atleta bebe a bola de fogo e a cospe em direção a um isqueiro, fazendo uma grande chama. Espantados com a proeza, o grupo canta, incitando o atleta a repetir o seu ato, mas ele acidentalmente põe fogo nas cortinas. Logo, os bombeiros tentam apagar o fogo no prédio incendiado, enquanto o grupo canta sobre os restos mortais de sua casa. Ao contrário do relatório dos bombeiros, Stan culpa os cabos defeituosos, enquanto Ullage duvida dele. O treinador Harris apoia a inocência de seu jogador e aconselha o reitor a descobrir onde colocar os estudantes sem teto. Então Stan sugere que eles fiquem no dormitório dos calouros. No dia seguinte, o capitão de futebol encoraja sua equipe a entrar com tudo no prédio dos calouros. O treinador Harris assiste seus jogadores entrando no dormitório e jogando os calouros pela janela. Consequentemente, os alunos perturbados desocupam o prédio enquanto Ullage os guia em seu megafone. O treinador Harris os leva para longe e os valentões cantam enquanto eles saem. No ginásio da escola, o time do reitor promete aos calouros que suas necessidades serão supridas enquanto estiverem em seu abrigo temporário no ginásio. Então, o menino genial, Harold Wormser, diz à sua mãe que não gosta de ir para a faculdade quando eles se aproximam da multidão de calouros. No entanto, a senhora Wormser dispensa as preocupações de seu filho e vai embora com seu marido. Enquanto Harold se junta à multidão, Ullage anuncia que está permitindo que os calouros se juntem às fraternidades mais cedo por causa de sua situação sem precedentes, animando o ambiente. Impacientemente, o treinador Harris ordena aos estudantes que se mudem para lá, para que os calouros frenéticos se apressem. Enquanto o time de basquete pratica no dia seguinte, Ullage anuncia os últimos alunos aceitos pela fraternidade. Ele assegura aos calouros rejeitados que podem permanecer na academia até o final da temporada de basquete. Depois, o reitor verifica a presença dos alunos, começando por Arnold Poindexter, depois Lamar Latrelli, Harold Wormser, Toshiro Takashi, Dudley Booger, Dawson e alguns outros juntos com Gilbert e Lewis. Mais tarde, Lewis se aproxima com confiança da Irmandade Pi Beta Pi, pedindo ajuda para procurar fraternidades. Betty afirma que eles se parecem com Alpha Betas, assegurando que os atletas estão interessados em nerds. A garota diz aos calouros para procurarem Stan. Animado, Lewis a convida para um café e sai achando que se deu bem. Naquela noite, os dois amigos se dirigem ao edifício Alpha Beta. Gilbert lembra a seu amigo que os jogadores de futebol não os aceitam, mas Lewis acredita nas palavras de Betty. Confidentemente, Lewis bate, dizendo que Betty mandou chamá-los. Então o atleta os convida a entrar enquanto Gilbert hesita. O atleta conduz os dois
depois para dentro do edifício escuro, ao altar do sacrifício, onde um grupo de homens misteriosos os recebe com remos. Então Stan entrega a Gilbert e Lewis uma borracha a cada um, enquanto eles olham confusos para uma ovelha. Quando a iniciação deles começa, eles ficam de pé no banheiro enquanto alguém pergunta se eles já tiveram experiência com uma mulher. Quando Gilbert e Lewis procuram uma resposta, os atletas os chamam de mentirosos e começam a puni-los. Logo depois, os dois retornam ao ginásio, cobertos de penas, enquanto os outros testemunham seu fracasso. Gilbert culpa a líder de torcida por seu destino, mas Lewis a defende. No dia seguinte, uma estudante frustrada, Judy, bate com a cabeça no computador, então Gilbert a acalma. Então o nerd lhe ensina as possibilidades ilimitadas de trabalhar em um computador, chamando a máquina de Deus enquanto codifica uma animação na tela. Enquanto almoça no ginásio, Gilbert se gaba a Lewis, que fez uma amiga, enquanto Booger o provoca. De repente, uma bola de basquete cai na panela, o que faz a sopa respingar no terno de Arnold. Enquanto recolhe a roupa dos armários dos homens, Toshiro pergunta ao treinador Harris se ele pode sair mais cedo para procurar um lugar para morar. Entretanto, o treinador recusa, enquanto os atletas zombam do calouro japonês. No ginásio, Lewis imprime uma lista de unidades de aluguel com seu robô programado e atribui a cada um dos amigos uma área para verificar. No entanto, os garotos são imediatamente rejeitados pelos locadores só porque são nerds. Enquanto isso, Gilbert tropeça em Judy. Ao mesmo tempo, Lewis vê uma casa abandonada e conta a seus amigos. Logo, o grupo de desesperados vai ao velho prédio, que eles imediatamente começam a mobiliar. A casa cheia de poeira dá as boas-vindas aos garotos que estão lá dentro. Então eles a limpam com a ajuda do robô de Lewis. Quando o resto dos nerds terminam de pintar sua nova casa, o grupo se sente à vontade com sua casa mobiliada. Enquanto isso, Stan passa com uma Betty divertida em sua motocicleta. Então ele conspira contra os nerds enquanto olha para eles. Durante o café da manhã, o Booger faz uma pegadinha enquanto joga cartas com Toshiro. De repente, uma pedra bate na janela deles, onde Gilbert lê uma mensagem escrita dizendo a eles para saírem de casa. Na delegacia, o sargento lamentavelmente informa aos nerds que as brincadeiras da fraternidade estão fora de sua jurisdição. Então ele os remete ao Conselho Grego, composto por vários oficiais da organização. Nesse momento, Ulit dá as boas-vindas aos peticionários dentro da sala do conselho, onde os membros riem à vista dos nerds. Como presidente do conselho, Stan nega o pedido dos nerds de formar uma nova fraternidade. Ele lhes diz que devem ter um padrinho nacional de acordo com seu estatuto, rindo das suas absurdas chances de encontrar um. Logo depois, Gilbert lê sua carta de rejeição de vários patrocinadores, já que eles incluíram sua foto de grupo, além de Lambada, que deseja vê-los. Tirando sua foto, os nerds visitam a fraternidade, porém Jefferson, presidente da organização, informa que eles têm poucas chances de serem aceitos por serem um grupo socialmente inepto. No entanto, Arnold lê os estatutos da Trilembs, dizendo que eles devem ser aceitos em liberdade condicional para um julgamento de 60 dias. Indignado, Jefferson confirma e dá as boas-vindas aos nerds como Trilembs. Então Lewis convida Jefferson para sua próxima festa para provar que eles valem o patrocínio. Naquela noite, Lewis convida Betty para ser sua acompanhante na festa, mas ela recusa imediatamente. Enquanto Stan malha com Ogre, que se enfurece ao ser chamado de gente boa, Betty os informa sobre a próxima festa dos nerds. Emocionado com a oportunidade, o quarterback elabora um plano para ajudar os calouros. Em sua casa, Lamar planeja o layout da festa, enquanto Lewis se pergunta se alguém, além de Gilbert, tem uma data, mas ninguém confirma. Agitado, Arnold sugere cancelar a festa, mas Gilbert insiste, lembrando que eles devem impressionar Jefferson. De repente, o coro da Irmandade Pi canta em frente à casa dos Trilebs, professando seu interesse sobre os atletas. Betty anuncia que eles desejam acompanhar sua festa, deixando os nerds muito contentes. Entretanto, na noite da festa, os Pis não estão em nenhum lugar. Lewis muda a música para uma canção espiritual, africana, para agradar a Jefferson, mas Lamar a muda imediatamente. Percebendo que os nerds estão ao lado dos Pis, Judy se oferece para ligar para suas irmãs na Omega Mu. Booger protesta, chamando os Mu de um bando de porcos, enquanto Arnold acidentalmente mistura sua mão. Pouco tempo depois, os Mus comparecem à festa da Trilembs, onde se sentam em frente uns dos outros de forma desajeitada. Então Arnold toca seu violino, enchendo a sala com música desagradável. Em seguida, Judy aconselha a multidão monótona a cantar junto com sua canção enquanto ela se agita com o acordeão. Com o passar do tempo, Gilbert se pergunta por que a festa é tão tensa. Então Booger decide usar o seu maço de baseados para animar a noite. Logo, os festeiros dançam a música enquanto Lewis oferece aos seus convidados mais velhos um pouco de fumaça. Enquanto isso, Arnold ri no sofá com uma mulher enquanto
enquanto toma sua primeira bala. Lewis apresenta seu robô a uma Mu, que acha que os robôs são legais e o convida para dançar. Quando Mu beija Lewis, ela o convida para subir as escadas para continuar a intimidade. Enquanto isso, Gilbert troca os óculos com Jude, aprendendo que eles quase têm o mesmo grau. Então o nerd a convida para dançar. Na pista de dança, Harold compartilha seus hobbies intelectuais com uma mulher enquanto está à altura do seu peito. Enquanto os casais dançam lentamente ao som da música, um bando de porcos de repente entra na casa, interrompendo a festa. Os nerds correm para fora, vendo os alfabetas cantando Old MacDonald em seu caminhão, tirando sarro deles. Humilhado, Booger sugere explodir a casa dos atletas, mas Gilbert argumenta que eles não devem descer ao seu nível. Ao invés disso, ele encoraja seus amigos a ganharem o festival para assumir o conselho grego. Lewis revela seu plano de retaliação contra os valentões. Mais tarde naquela noite, os nerds se infiltram silenciosamente na casa da Irmandade Bi, enquanto Harold e Lamar perfuram um periscópio com uma câmera no sótão. Quando Beth vai tomar banho, ela vê Lewis, então ela grita e corre para fora. Da mesma forma, Gilbert e Arnold entram numa sala, roubam algumas peças de roupa de uma gaveta e correm. Enquanto os garotos da Irmandade perseguem freneticamente os ladrões, os nerds se apressam para sair. Ao mesmo tempo, Harold e Lamar saem do sótão por uma corda e voltam para sua casa. Mais tarde, eles se reúnem em frente a uma televisão enquanto Harold monta a tela. Em pouco tempo, a TV pisca a visão das câmeras instaladas dentro da casa da Irmandade. Então os nerds aplaudem enquanto observam as mulheres insuspeitas. Quando chega amanhã, os nerds inquietos continuam espionando os Pis, orgulhosos de sua missão cumprida de se vingar dos atletas. Na sala dos atletas, Hank massageia o time de futebol para aliviar suas costas, sem saber que Toshiro roubou o creme da mesa. Em seguida, eles se apressam a ensopar as roupas dos atletas com um produto químico no vestiário desocupado. No campo, o treinador Harris incentiva a sua equipe a vencer o festival para ganhar patrocinadores para o seu jogo. No entanto, os atletas sentem simultaneamente a sensação de ardor, então abandonam seu treinador no campo para tomar banho. Durante uma chamada, Lewis informa Jefferson sobre o seu esquema contra os atletas. Impressionado, a Trilâmbada Sênior reconhece a perseverança dos nerds e os recebe oficialmente como membros. Os nerds capturam sua primeira foto como uma fraternidade oficial, que Jefferson orgulhosamente pendura em seu escritório. Em um jantar de celebração, Lewis brinda a sua nova fraternidade, mas um incêndio lá fora interrompe sua noite mais esperada, vendo a palavra nerds em chamas. No dia seguinte, os Trilambs relatam um incidente ameaçador ao Conselho Grego, onde as esmagadoras provas contra os alfabetas incitam Danny Ulrich a declará-los culpados. Entretanto, o presidente do conselho declara a decisão do reitor prematura. Em vez disso, Stan alega organizar uma nova comissão com Beth para investigar a ofensa. Furioso com o jogo de poder, Gilbert decide que eles devem ganhar o carnaval de volta para reivindicar a presidência. Logo, Ulrich anuncia a abertura do evento mais esperado, onde fraternidades e irmandades competem através de 3 jogos gregos: os eventos de campo, o estande de arrecadação de fundos de caridade, o show musical e a competição de esquete. A equipe da Omega Mu se une aos Trilambs enquanto eles dedicam seu intelecto contra o tandem de torcida. Depois disso, o treinador Harris facilita a corrida de campo, onde o piloto bebe uma cerveja em cada parada. Durante a primeira volta, Arnold dá ao seu piloto triclorometileno para contrariar os efeitos do álcool. Logo, os pilotos não conseguem terminar a corrida, enquanto o único sóbrio Toshiro chega com sucesso à linha de chegada. Então, em um jogo de cavalo de Troia, onde os jogadores se sentam em um barril em movimento, Ogre ganha facilmente para a sua equipe. Enquanto o Pi derrota continuamente os Trilambs em um jogo de braço de ferro, o Booger pega seu nariz antes de segurar a mão do adversário, fazendo ganhar uma rodada. Em um jogo de cabo de guerra contra seu inimigo, os nerds soltam a corda de propósito, fazendo os atletas tropeçarem. Os Trilambs aceitam alegremente sua derrota, enquanto o reitor ri de seu esquema. Ulrich recebe o concurso de arrotos no palco, onde Booger derrota Ogre de forma esmagadora, aumentando sua pontuação geral. No concurso de lançamento de dardo, Gilbert revela que Harold projetou seu dardo para complementar o lançamento de Lamar com sua experiência em aerodinâmica. Logo, a dupla Lambda Mu fecha com sucesso no placar com seu dardo de arremesso feito sob medida. Em seguida, as fraternidades competem através de cabines de arrecadação de fundos de caridade, onde os Beta Pis montaram sua cabine de beijos. Lewis cai na fila para beijar Beth, mas a líder de torcida se recusa e chama sua substituta. Então Beth puxa seu namorado para um momento íntimo, mas Stan a chama de cabra, fazendo com que ela saia aos gritos. Lewis vê sua paixoneta descontente, então ele rouba a fantasia de Stan e a segue para uma casa de diversão. Por dentro, Beth sorri para o homem, mascarado, pensando que Stan mudou de ideia. Então, ela o leva para uma sala
sala iluminada, onde a líder de torcida faz amor com o nerd sem saber. Enquanto isso, Book relata a Stan como os Lambda Mu estão vendendo tortas em sua cabine. Então Ogre pega uma torta de um cliente e a come, encontrando a foto de Betty no fundo do prato. Na casa de diversão, apesar de ter descoberto que dormiu com um nerd, Betty elogia as habilidades de Lewis e o convida para o encontro. Como o Lambda Mu está empatado com o sucesso dos Beta Peas, o espetáculo musical e a competição de esquete decidirão o vencedor do festival. Logo, os atletas e líderes de torcida trocam de uniforme e apresentam seu musical, ganhando aplausos da multidão. No entanto, os fogos de artifício roubam a atenção do público para o palco do Lambda Mu. Os nerds se apresentam explosivamente com uma banda techno-rock. Então Lamar lidera uma dança robótica enquanto a multidão aplaude. Quando Lamar termina sua apresentação com Harold, a multidão também irrompe em aplausos. Depois disso, Hewlett anuncia deliciosamente os Trilems e Omega Mus como campeões, enquanto Lewis apresenta Gilbert como o novo presidente do conselho. Frustrado com a perda, Stan puxa Beck para desabafar, mas a líder de torcida se recusa, alegando que ela tem um encontro com o nerd. Então o treinador, decepcionado, reúne os atletas derrotados nos armários e os aconselham a se redimirem. Vingativo, Stan conduz a sua equipe até a casa dos nerds e detona o lugar em fúria. Pouco tempo depois, os nerds olham desanimados para sua casa saqueada. Derrotado, Lewis aceita seu destino, pensando que ganhar o controle sobre o conselho é inútil. Entretanto, Gilbert se recusa a ser derrotado por seus valentões e a marchar para o campo. Enquanto o treinador Harris orgulhosamente apresenta seus atletas no palco, os atletas impedem Gilbert de interromper o programa e jogam na fonte. Apesar do tormento contínuo dos atletas, o nerd vingativo puxa o microfone para o palco, de modo que o treinador o ameaça. No entanto, Hewlett defende Gilbert e evita que Harris prejudique o aluno. Quando o treinador está prestes a esmurrar o reitor, Jefferson intervém com sua fraternidade, intimidando o bando. Então Gilbert agarra o microfone, orgulhosamente defendendo os direitos dos nerds e revelando o comportamento dos atletas contra eles. Lewis fica ao lado de seu amigo, aconselhando quem se sentia inferior a se juntar a eles em solidariedade. Betty corre até Lewis, seguida por Judy, e eles a abraçam orgulhosamente. Em pouco tempo, o resto da multidão se junta ao grupo dos nerds, provando que há mais deles do que atletas covardes. Então o reitor, encorajado, diz ao treinador que entregará a casa alfa-beta aos nerds, dizendo que os atletas devem viver no ginásio. Logo, a multidão de nerds orgulhosos canta e aplaude, reconquistando o lugar que lhes cabe na escola. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.